Pô, Kaká, conta outra. Que esses dois personagens têm nada a ver um com o outro, exceto pelo fato que eles hoje são personagens obsoletos da década de 80, que hoje já caem no esquecimento. Talvez é a única coisa em comum que eles tenham. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa senhora, gente, eu tô com sono. Eu vou falar de uma associação desses dois personagens. Eu ia falar, na verdade, do último filme do Rambo, que eu acabei de ver ele. E eu nunca tinha visto, né? É um filme um tanto quanto bobo, né? Tipo, meio bobão, assim. Ultra violento, mas assim, chega a ser um tanto quanto sem pé nem cabeça algumas coisas. Aí eu fiquei lembrando dos outros filmes do Rambo. E eu comecei a fazer uma associação, assim, mental com Indiana Jones. E eu falei, porra, tem umas similaridades aí que acho que eu nunca vi ninguém falando. Inclusive essa foto aqui que eu peguei na internet, que tá atrás de mim. Daquelas tipo, quem ganharia? Rambo e Indiana Jones. Não é que não é o propósito desse vídeo aqui, né? Porque essas coisas aí, óbvio, quem ganharia é o Rambo. Afinal de contas, se ele se encontrasse o Indiana Jones com o Rambo com 18 anos, encontrando o Indiana Jones com quase 80, né? Uma coisa que é comum aos dois personagens é que ambos tiveram 5 filmes que saíram aproximadamente na mesma época, né? Porque Indiana Jones e Rambo era uma trilogia que se consolidou nos anos 80 e depois demorou a ter uma continuação, e os dois tiveram uma continuação em 2008 e depois também ficou um tempão sem ter, e depois voltaram lá já agora assim nesses anos próximos da Covid aí. É o ano de 2019 o do Rambo e 2023 o do Indiana Jones, que na verdade atrasou até por causa da Covid, mas é o que tem mais discrepância, mas de certa forma eles são bem contemporâneos, né? 2023 são 4 anos de diferença que não faz tanta diferença assim, principalmente, né, quando tinha Covid, aí houve atrasos, um período de se fazer um filme mais ou menos esse, então tá dentro da média. O que mais que tem a ver? Também não é pra falar assim, os filmes tinham pessoas envolvidas nos mesmos filmes, que sempre tem essas curiosidades, né? O diretor de um conversava com o outro, havia uma disputa, não, porque quem disputava muito com o Stallone era o Arnold Schwarzenegger. O Harrison Ford, ele meio corria por fora. O Harrison Ford tinha aquela pecha de ser um ator mais versátil, fora assim do gênero de filme de ação na década de 80, né? Não que o Stallone não fosse, né? Afinal, o Stallone tinha sido indicado a Oscar, e eu acho o Stallone um ator bem com qualidades superiores ao do Schwarzenegger, por exemplo. Schwarzenegger é tipo é um cara carismático, assim, mas é um ator bem canastrão. Hoje eu também acho até o Harrison Ford, ele era muito canastrão, ele era muito o grande lance do Harrison Ford, que ele era tinha uma pinta de galã. Tem essa questão, né? Eram atores que não se interrelacionavam. Era como se fosse assim, naquela época a gente assistia os filmes, a gente nem sabia se eles se conheciam, né? Porque geralmente esses atores, tem atores que são amigos, que trabalham com os mesmos diretores, trabalham juntos, e esses filmes eles não tinham nenhuma relação entre si. O Indiana Jones era lá um filme feito pelo Spielberg e pelo George Lucas, né, que se mantiveram ao longo de toda a trajetória do personagem nos cinemas, tirando o quinto filme, que eles ainda tiveram um envolvimento bem distante, porque depois que a Disney comprou e o Spielberg foi o único que o Spielberg não dirigiu, e o Rambo tinha mais um vínculo ali com o Stallone, e você não tinha nenhuma união desses dois universos, assim, nenhuma coisa assim que você pudesse fazer associação. Só que assim, olhando pra trás, tem muita coisa que eu acho similar, e eu tenho um pouco disso de juntar as coisas em pares, em comparações. Você vê o último vídeo meu que eu fiz lá do Alien, eu comparo ele muito com 2001. Isso aí já é mais explícito, né? Mas tem alguns detalhes que ninguém menciona. Não é o mesmo tipo de público que assiste esses dois filmes, então talvez as pessoas nem percebam essas similaridades. Então vamos por filme. Em 81 nós tivemos um filme do Indiana Jones, que ele surgiu, até teve o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta sobre Star Wars. O Link fala que ele acha que é um boato que o Spielberg fez o Indiana Jones porque ele queria fazer o James Bond. Na verdade isso não é boato, isso é verdade. O próprio Spielberg confirma isso. E aí o George Lucas, não, eu tenho um personagem muito melhor, chama Indiana Jones. É uma criação do George Lucas, era uma propriedade dele, né? E ele tinha essas ideias, ele já tinha bolado nos quadros, tinha um Jim Steranko, fez uns desenhos do Indiana Jones. E é acreditado a criação de Indiana Jones da George Lucas e o Philip Kaufman, que é um outro diretor de Hollywood. E, na verdade, o ponto do Philip Kaufman é a ideia da Arca da Aliança no primeiro filme. O primeiro filme do Indiana Jones chama Caçadores da Arca Perdida. Primeira aventura do Indiana Jones nas telas, seguia muito aquele exemplo de seriais, muita aventura, muita ação, muito dublê. E em 82, um ano depois, saiu o filme do Rambo. E se você for pensar, os dois filmes não tem nada a ver, porque o filme do Rambo já é um filme mais dramático, assim, um filme mais de drama. Tem ação, mas é um filme até meio deprê. E é baseado num livro, não é uma criação do cinema.
cinema. Ele é um personagem baseado num livro do David Morrell. O diretor do primeiro filme é o Ted Kotcheff. E uma das coisas que acontece no final do livro do Rambo, do livro, do único livro que tinha, né, é que o Rambo morre, né? Inclusive, quando eles fizeram o primeiro filme do Rambo, eles filmaram a cena dele morrendo. E aí no filme eles fizeram o Rambo sobreviver. E aí com isso abriu as portas para ter várias continuações. E assim, os dois primeiros filmes eles têm umas coisas muito peculiares. O primeiro filme do Indiana Jones, o Indiana Jones é um personagem totalmente descartável, né? Isso já foi falado várias vezes. Se você tirar o personagem Indiana Jones do filme, a história do filme transcorreria do mesmo jeito, sem alterar nada. O Indiana Jones, ele, por mais que ele faça alguma coisa, as ações dele não afetam. Então isso é uma peculiaridade, assim, é o personagem principal e ele não tem um papel ativo no filme. Por mais que ele faça as coisas, ele sempre acaba perdendo, porque a única coisa que ele faz que move a história pra frente, que ele tem um papel ativo, é que ele que acha a Arca da Aliança, porque ele tinha lá o medalhão correto, que o cara só tinha queimado, eles estavam cavando no lugar errado. Mas tirando isso, o pessoal lá dos nazistas estavam cavando naquela área, eles eventualmente iam acabar achando a localização e achariam a Arca, porque eles só iam demorar mais. E depois disso, tudo, até o final do filme, os nazistas morrem quando eles abrem a Arca lá, eles, tipo assim, eles abririam a Arca e morreriam do mesmo jeito. O filme acabaria do mesmo jeito. Então, assim, o personagem, ele é praticamente um inútil. E no caso do Rambo, embora isso não seja uma similaridade, mas é uma peculiaridade, que é aquelas coisas que ninguém percebe de cara, né? A característica do Rambo é que ele mata. Em todos os filmes dele ele mata pra caramba. Nesse filme, no primeiro filme, ele não mata ninguém. Acho que ele mata os cachorros. Tem um tempo que eu vi, né? Na verdade, não deu tempo de eu ver todos os filmes. Eu vi o último e fiquei lembrando. Mas não mata nenhum ser humano. Tem um ser humano que morre, que é um cara lá que cai do helicóptero. Ele não mata ninguém. Ele só se defende e causa todo um estardalhaço. Depois ele invade a cidade, detona tudo lá. Mas ninguém morre. E acaba com ele chorando lá com o Coronel Trautmann. Os dois filmes, pelo menos, eles têm um setup que se repetem ao longo dos outros 4 filmes subsequência das duas séries. Uma é que a estrutura de história do Indiana Jones é que o filme sempre começa em medias res, não sei como é que pronuncia isso não, com uma história já acontecendo praticamente já próxima de um desfecho, já com a ação desenfreada, e aí a resolução dessa história dá início depois à história de fato que vai ser contada no filme. Tipo, Caçadores da Perdida, ele tá lá procurando aquele ídolo da fertilidade, e aí depois Templo da Perdição, ele tá lá na China, achou Nurhat, e tem o Lao Che, ele cai lá na Índia. Todos os filmes começam no meio de uma trama e aí depois dá continuidade da sequência pra próxima. No caso do Rambo também tem uma estrutura básica. O Rambo sempre começa com o Rambo tá de boas, tá na dele, independente se ele tá de boas, ele tá na dele, ele já só quer paz, ele só quer ficar de boa. Aí convocam ele é chamado à força, ou convidado lá pelo Coronel Trautmann, ou alguma coisa acontece que tira ele daquela situação, e aí dá tudo vira uma merda, o cara se torna um louco ensandecido, começa a agir de modo a resolver a porra toda, e aí é muita matança, né? Não no primeiro filme, mas mesmo assim, ele começa a agir por instinto, parece um animal acuado, né? Pura força animalesca do cara. Essas são as peculiaridades da apresentação. O Indiana Jones sempre foi, todos os filmes foram muito sucesso de bilheteria, e o Rambo foi um filme muito bem acolhido, assim, muito bem visto, né? Inclusive o primeiro filme do Rambo é considerado o melhor de todos, é o mais bem elaborado, porque depois a coisa virou festa, né? Virou tipo uma galeria de Rambo matando várias pessoas. Vamos passar pro segundo filme de cada série que trouxe mudanças, né? Esse daí até eu acho que tem menos similaridades entre eles. Eles têm, na verdade, uma coisa assim que eles são opostos. O Rambo 2 é o filme mais bem sucedido do Rambo de todos os tempos. E o Templo da Perdição é o filme mais fracassado do Indiana Jones, né? Na verdade, o último filme foi considerado um fracasso maior mais pelo custo. Mas assim, em termos de bilheteria, o que menos arrecadou foi o Templo da Perdição. E ele é tido como um filme ruim, assim, né? O segundo filme do Rambo não é o melhor filme do Rambo, mas ele é o que lançou a Rambo mania. Ele é que fez, pô, o Rambo é um cara foda. Que aí, agora ele era um herói, ele volta pro Vietnã, e aí ele tem que resgatar lá pessoas que estavam presas até aquela época lá, e aí dá errado, os chefes dele não dá o suporte, ele é capturado, depois resolve sozinho, pega o helicóptero, traz todo mundo, e aí
significa missão cumprida, né? E aí, tá vendo? Sou foda. E no caso do Indiana Jones é o que tem as crianças lá. E na verdade esse filme do Indiana Jones ele é o mais Rambo, né? Porque ele é o mais sombrio e sangrento dos filmes do Indiana Jones. Mais pesado, né? Mas aí, como aqui é uma coisa que eu fico tentando lembrar, né? Eu lembro de quando eu vi os dois filmes a primeira vez. O Rambo já tem história documentada na internet, se você procurar aí Globo e SBT e a briga do Rambo, né? Procurem no Google que vocês vão ver que, na verdade, quando saiu o Rambo 2 e o Rambo 1 aqui no Brasil na televisão, o Rambo 1 era do SBT e o Rambo 2 era da Globo. A Globo foi filha da puta demais e queria fuder com o SBT, e o SBT ia estrear no Cinema em Casa, eu acho que era, ia lançar o Cinema em Casa numa quarta-feira, e a Globo mudou a data de filmes. Eu lembro que o Chico Anísio Show passava toda quarta, aí a Globo tirou o Chico Anísio. Eu lembro assim muito bem de alguns momentos dessa época, mas assim, eu era criança, 88 isso, né? Tinha 10 anos. Aí chegou o Chico Anísio, a Globo mudou o Chico Anísio pra quinta-feira e falou, vai passar na quarta-feira o Rambo, no mesmo dia do SBT. A gente tinha um videocassete já nessa época, 88, e eu aprendi a programar videocassete pra poder gravar a Globo enquanto eu assistia o Rambo 1 no SBT. Eu falei, porque eles, né? Privilegiado, né? Eu posso assistir os dois na ordem, né? Vou ver num canal e vou gravar no outro. E eu deixei programado pra gravar na Globo, pra eu assistir depois, deixei uma fita lá, pronto. Chegou, passei pro SBT. Quando chegou lá, eu letei, assista Rambo 2 na Globo, que depois, na sexta-feira, a gente vai passar o Rambo 1 tranquilo. O SBT falou assim, pode assistir na Globo. Aí eu assisti na Globo, Rambo 2, e eu lembro que no dia seguinte na escola, quarta série, aí eu, nossa, vocês viram o Rambo? Eu falei, eu queria assistir o 1 no SBT, mas eu falei, meu colega foi e me disse. Eu não, nem vi, já fui direto na Globo. A Globo sempre tinha uma fama de ser melhor que o SBT, né? Então todo mundo achava que o filme do Rambo 1 era ruim porque ia passar no SBT. Era a mentalidade da gente na época. Aí só depois, na outra semana, passou aí que rolou, que tava passando Vale Tudo, a Globo ficou ainda atrapalhando o SBT, passou 2 capítulos da novela no dia pra poder demorar, pra ninguém mudar pra SBT assistir Rambo, porque o negócio tinha bombado, tinha viralizado, né, na época, era o assunto do momento, e a Globo queria não deixar o SBT ter ibope com isso, mas acabou que aí o SBT esperou a novela acabar pra poder passar o Rambo. E aí eu assisti o Rambo 1, só que já tava tarde, eu assisti com sono danado, mas assisti. E o SBT tinha lá o campeonato Rambo brasileiro, que fazia acrobacias de Rambo, e depois ia dançar no palco e tirar roupa pro Gugu ver. Então beleza, então a similaridade disso, que vocês têm a ver com Indiana Jones? Bom, Indiana Jones foi o primeiro filme da segunda temporada do Tela Quente, da segunda leva de filmes. Foi a estreia do Tela Quente em 89, o Templo da Perdição. Eu já tinha visto o Caçadores da Arca Perdida, e eu lembro que já tinha um amigo meu que falou, não, mas ele assistiu, foi o primeiro filme que eu vi em videocassete, foi o Caçadores da Arca Perdida, na minha vida, e eu mostrava pros meus amigos, não, que filmaço. E aí eles falaram, não, mas tem um filme do Indiana Jones, que não sei o que. Eu falei, tem mesmo. E aí era esse, o Templo da Perdição, que ele era um prequel. E naquela época eu nem sabia que era prequel, nem percebi isso. É um filme, é um outro filme do Indiana Jones. E é claro, eu assisti na Globo, que passou na Globo. E ele também passou numa tela quente na quinta-feira. Todo mundo sabe que tela quente é da segunda-feira, né? O Indiana Jones passou na quinta-feira. Tanto o Rambo quanto o Indiana Jones, os filmes 2 da série, estrearam no Brasil na TV por motivos que não eram comuns, né? A tela quente sempre foi na segunda, a Globo passou pra quinta. Depois ela voltou pra segunda e ficou na segunda o tempo todo. Não tem muita similaridade esses dois, exceto, na verdade, eles mudam um pouco a dinâmica do herói ali, mas continua a mesma estrutura narrativa, né? Mas assim, o Rambo fica mais violento e o Indiana Jones também, né? Tem o terceiro filme depois. O do Rambo veio primeiro, que é de 88, e o do Indiana Jones saiu em 89, que é a Última Cruzada. O Rambo 3 é de 88 e é um filme que mostra o Rambo resgatar o Coronel Trautmann de uma fortaleza soviética lá no Afeganistão, e ele luta com os Mujahedin, que depois viriam a ser a Al-Qaeda, do qual o Osama Bin Laden fazia parte, e é um filme até com muita ironia, né? Porque não dá nem pros Estados Unidos falar que eles, não sei lá, ou ajudaram no surgimento da Al-Qaeda, porque eles fizeram até um filme sobre os quais eles elogiam o povo do Afeganistão, que eventualmente vieram ser os caras que depois de lá surgiram os terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas lá no 11 de setembro. E esse filme, ele é o Rambo indo lá salvar o Coronel Trautmann. Ele tá lá vivendo de boa, como sempre, né? Na Tailândia, morando lá com os monges. Tem até a paródia lá do Top Gang 2, que é uma paródia dos filmes do Rambo, né? E com o Coronel Trautmann aparecendo no filme, reinterpretando o mesmo papel, só que com o Charlie Sheen. No Afeganistão,
Afeganistão, então o Rambo vai lá e ele luta com o helicóptero. Eu acho esse filme, assim, eu revi ele há pouco tempo, que eu não lembrava tanto dele. É umas cenas de ação muito fodidas, assim, né? Tipo, porque ainda o Rambo... As cenas de ação do Rambo, o Rambo matando os caras no segundo, terceiro... No segundo ainda é legal, porque tem ele na lama e tal. Aí depois no 3, no 4, no 5, ele só atirando e os caras morrendo. Os caras morrendo. Os caras morrendo. Matou. E assim, é meio... Eu não acho assim excepcional não. Até a hora que o tanque e o helicóptero tromba lá, que é a cena da super explosão, eu achei meio exagerado, assim, meio mal feita, assim, que eles estão vindo mó pau, assim, parece que bate um trem parado. Não ficou, a montagem não é muito boa. Mas agora eu revi, eu achei assim até mais legal do que na época, né? Acho que a gente também abstrai pra fazer esse vídeo. Eu falo, vou ver o Rambo 3, que é o que eu menos lembro. É Rambo com tanque, é Rambo montado a cavalo, num deserto, pra resgatar o Coronel Trautmann. O que isso tem a ver com Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Indiana Jones e a Última Cruzada você tem Indiana Jones montado no mesmo cavalo, que era o mesmo cavalo do Rambo 3, é o mesmo cavalo que o Indiana Jones cavalga na Última Cruzada. Acho que chamava Hurricane. Tem Indiana Jones lutando contra o tanque. Tem o Indiana Jones salvando o pai dele, né? O velho. E, na verdade, assim, igual salvando o pai dele, resgatando o pai dele de uma fortaleza dos nazistas, que é muito similar à ideia do Rambo 3, né? No Rambo 3 aí tem uma similaridade com o segundo filme do Indiana Jones, que é que tem um menino, né? O menino que segue o Rambo lá e o menino do Indiana Jones aparece no... É o Short Round que aparece no segundo filme do Indiana Jones, Templo da Perdição. Na Última Cruzada não tem menino não, mas tem o pai. E o pai participa depois das sequências finais e igual o Coronel Trautmann também ajuda o Rambo lá. É onde que a terceira idade começa a ter um papel participativo. E eles eram um filme que encerrou uma trilogia. Então um foi de 88, 89, então fechou assim, no começo da década, no final da década, acabou a trilogia, beleza e tal. Só que assim, Indiana Jones, ele foi feito pra ser só esses 3 filmes originalmente. O George Lucas que falou assim, não, vamos fazer mais. Ele era doido pra fazer mais. Talvez foi um roteiro bom, mas eu assinei pra fazer 3 filmes e ficou aquela lenga-lenga. Eu lembro que eu via, eu adorava Indiana Jones, eu via o povo anunciando em revista, não, vai ter o novo Indiana Jones, estão discutindo, vai ter roteiro de Frank Darabont, David Koepp, de sei lá quem, não sei quem escreveu, e George Lucas e Steven Spielberg já estão apostos pra começar a gravar. E aí o Spielberg não dava certo, eles não concordavam e ficou enrolando. E o caso do Rambo nunca foi uma série que foi criada pra ter um número certo de filmes. Era sempre assim, o Stallone gostava, vamos fazer mais um? Não, vai ter mais um, mas ficava enrolando também, né? Tanto é que o primeiro, ele não era pra ter o segundo, porque o Rambo era pra ter morrido, né? Mas aí teve o segundo, foi o mais bem sucedido, aí teve o terceiro, deu uma morrida, assim. Quando chegou 2008, né, que foi o ano que saiu, nessa época, aí você já tava num mundo que tinha internet, que todo mundo comentava, e o povo ficava naquela sensação de nostalgia dos anos 80, aí o povo falando, podia voltar, aí falava que ia ter o terceiro filme do Conan com o Arnold Schwarzenegger, vai ter remake de Robocop, blá blá blá, 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 que esse trem todo, assim, foi todo, porra, e o povo todo querendo, e agora tá voltando um pouco isso também, que eu até fiz o vídeo lá do SOS Tem um Louco Solto no Espaço, teve a continuação do Corra que a Polícia Vem Aí, então de vez em quando a nostalgia vira um mote pra Hollywood tentar ganhar um dinheiro. Eu não acho isso errado não, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de nostalgia, como vocês podem ver até das coisas que eu falo, só de coisa velha praticamente. Chega 2008, na verdade a gente já sabe antes, 2007, 2006, já não sabe, vai estar filmando um novo filme. Essa época eu já ia no cinema, né, porque tipo assim, esses filmes originais eu nunca vi, os primeiros Indiana Jones, nem os primeiros Rambo no cinema, eu era criança, né, e eu moro numa cidade que não tem cinema mais, aí tinha que ir pra Belo Horizonte. Quando chegou 2008 eu já ia no cinema, inclusive foi o ano que eu comecei até a parar de ver filme, porque eu tava indo todo final de semana, começava a ficar caro e tal. Foi o ano que saiu Batman Cavaleiro das Trevas, o primeiro Homem de Ferro do universo Marvel. Engraçado, né, o primeiro Homem de Ferro foi um filme que eles tentaram copiar o Batman Begins, eles usaram a mesma pegada, né, quando o Jon Favreau ele se inspirou, porque o Batman Begins ele tinha era um filme pé no chão do Batman, então eles fizeram o Homem de Ferro como um filme mais pé no chão, assim, pra começar, porque era uma fórmula que tava dando certo, né, o filme do Batman não tinha sido muito bem sucedido, mas um dos filmes que foram bem sucedidos naquele ano foi o filme do Indiana Jones, que o Indiana Jones já tá velho, e aí também teve o filme do Rambo, que é um filme que o Rambo já tá velho. O que esses filmes têm, assim, de similar? A similaridade voltou 2 heróis dos anos 80 da moda, né, voltaram. O Indiana Jones, ele foi recebido,
filme teve uma bilheteria excelente, mas as críticas e os fãs falaram, meio, até lá South Park fez aquela piada, estupraram a minha infância, tem lá o desenho de South Park, o George Lucas e o Spielberg estuprando o Indiana Jones, que o George Lucas já tava com a fama de ter estragado Star Wars com as prequels, esse era o espírito do tempo da época, né? E o Rambo era um personagem que, tipo assim, que também já tava, é um cara do Vietnã, ele já tava meio decadente. O que eu posso falar aqui é a minha experiência de ver os dois filmes. Eu acho, assim, o Caveira de Cristal um filme que eu gosto mais hoje do que eu gostei. Eu gostei na época, mas eu achei ele um filme um pouco cansado, né? O Harrison Ford tava velho, mas é engraçado, depois que você vê o filme mais novo, você revê o Caveira de Cristal, o Harrison Ford tá ótimo. Mas eu achei ele uma pegada cansada, que eu achei que ele tentou imitar muito A Última Cruzada, que da trilogia original é o que eu menos gosto. E o filme também tinha a fotografia dele não bate muito com as dos filmes antigos, mas eu gosto muito da premissa. É o filme que o grande MacGuffin do filme é Caveira de Cristal, que tem a ver com alienígena. Eu acho que tem muito a ver com Indiana, já falei. Então, voltaram os heróis e com isso eles morreram de novo. Eram dois filmes que recomeçavam só pra dar aquele gostinho e voltar a ser um epílogo, né? Não precisava de mais filme, mas eles fizeram porque tava na onda da nostalgia, trouxeram os dois personagens, beleza. E eu gostei muito desse quarto filme do Rambo. Eu vi no cinema, eu achei exagerado demais, é muito violento. É um filme assim, ele extrapola na violência que faz o filme anterior do Rambo ser até pra criança, porque é muito gore. Eu acho que nem filme de terror, de Jason, esses filmes assim que tem gore, tem tanto gore quanto esse filme do Rambo. A trama é meio bobinha, né? Aquela coisa é só justificativo pra matar. E o final do filme é só o Rambo matando gente com uma metralhadora. É tipo assim, bate o recorde de morte. É muito gráfico, mas assim, eu lembro que eu gostei de ver esse filme no cinema. Eu não revi ele depois, assim, eu vi cenas e tal, que depois eu comprei em DVD, reassisti. O filme ele é interessante porque quando o Rambo saiu, eu já tava, não, mas esse tem que trazer de volta, né? Tá estragando os personagens. Eu falei assim, porra, eu achei que esse filme ia ser muito pior. Não é que ele superou minhas expectativas, mas elas estavam tão baixas. E eu ainda, assim, o filme é curto. Os filmes do Rambo geralmente tem 1h40, quase 1h, não chega nem a dar 1h40, então são filmes curtos. E esse filme eu achei ele bem curtinho. O filme de cinema, o filme acabou rápido, sabe? É isso e pronto. E aí eu falei, legal, gostei. Ficou muito tempo de novo sem ter. Aí Indiana Jones, vai ter de novo. Aí George Lucas vendeu a Disney. Rambo ficou. O Stallone falou, não, é o último, mas o Stallone é aquele cara que fala que é o último. No outro ano ele tá falando, não, quero trazer de volta. O Stallone fez os filmes do Rock Balboa lá. E além dele ter trazido o Rambo em 2008, ele só trouxe porque quando ele fez o filme do Rock Balboa, que era o 6º filme, depois do 5º, que tinha sido uma merda, né? E o filme tinha pegado muito do primeiro, né? E aí ele, então dá pra trazer o Rambo também. E o Rock Balboa foi um filmaço, assim. O Stallone voltou a atuar bem, não tá mais aquele canastrão. Tanto é que o final do último filme do Rambo, ele dá uma sinalizada pro primeiro filme, que é o Rambo voltando pros Estados Unidos com a mesma roupa, assim, velho, né? E chegando na fazenda. Tipo, finalmente ele tem a paz que ele sempre buscou, né? Indiana Jones casou, beleza também. Acabou de novo, beleza, casou, tinha o filho. Criaram um filho pro Indiana Jones pra, tipo assim, se o Harrison Ford não voltar, o filho continua. Só que aí veio o filho, era o Shia LaBeouf, que depois virou um cara doidão, tipo Ezra Miller, esse ator que depois só dá mancada, né? Aí o Spielberg ia voltar, vendeu pra Disney, tem que ter, o George Lucas não é mais, mas eu não vou fazer um filme sem o George, que não sei o que, não sei o que. Acabou que passou pro James Mangold lá, que fez o Logan, né, o filme do Logan, filme de fim de carreira de herói, então, vou fazer o fim de carreira do Indiana Jones. E eu gosto também desse último filme do Indiana Jones, achei um filme bem feito. Recentemente saiu a notícia que o filme custou um absurdo de caro, um dos filmes mais caros já feitos, e não parece. E detalhe que Indiana Jones não pode ser um filme caro, que ele sempre foi feito para ser um filme B, né? O George Lucas e o Steven Spielberg, quando eles queriam fazer o filme com o orçamento mais tranquilo possível, né? Essa é a ideia do retorno dessas lendas aí. Ficou anos sem ter, então chegou 2019, tem o filme do Rambo, eu não assisti, mas assim, já 11 anos depois do último filme, né? Agora o Stallone, aí vem a era dos heróis octogenários, apesar de que o Stallone também não é octogenário, inclusive o Stallone tá com a cara toda arregaçada, né? Aquela cara assim, então fala, é porque fez plástico, botox. Não, o Stallone já nasceu com botox natural, ele teve paralisia no nascimento, a cara dele sempre foi, ele tem paralisia no nervo facial dele, e isso acaba sendo um botox natural, né? Mas ele tá todo velho. Aí tem esse filme do Rambo. Então vou falar mais desse filme do Rambo, que é o que eu vi mais recente. É um filme que não precisava mesmo desse filme. A trama do filme é totalmente estúpida, né? Esse filme é estúpido. O de 2008 também é um filme, o John Rambo é um filme estúpido também.
né? Porque, ele vai lá e mata todo mundo, não tem trama direito, é uns mercenários que vai lá pra tentar matar um ditador e o Rambo leva eles, acaba que o Rambo entra na onda e ele é que resolve tudo e ainda salva os mercenários, algo assim, né? E ele mata todo mundo sozinho, né? Que é um pouco uma repetição do Rambo 3, que é uma repetição de tudo que é Rambo. E ele tá sempre de boa, ele também tava de boa. E aí, esse filme mais novo começa com o Rambo lá na fazenda, ele tá super de boa, tá vivendo lá com era uma mulher que cuidava, ela trabalhava na fazenda da família dele, que ele voltou pra fazenda, né? Aí tá morando nessa fazenda, aí ele ajudou a criar a filha dessa mulher, a filha trata o Rambo como se fosse um pai, o Rambo até hoje tá lá, ele cria um sistema de cavernas na fazenda lá, tipo, o cara ainda tá cheio de estresse pós-traumático mal resolvido e tal. E a menina adora ele fica ensinando ela a andar de cavalo e tal. Esse filme tem um problema que eu acho assim, porque todo filme do Rambo tem aquela questão. Indiana Jones, uma similaridade de Rambo e Indiana Jones é a indumentária, né? O Indiana Jones ele tem um chicote, tem um revólver, tem sua bolsinha, chapéu e aquela jaqueta de couro. Ele sempre tá com essa roupa, né? Embora nem sempre, tem hora que ele tá dando aula, ele tem lá, tá lá de óculos, professor, terno, gravata, mas ele tem a roupa de aventura dele. O Rambo sempre tinha um momento da faixa, da bandana, da faixa na cabeça, do cabelão. Nesse filme mais novo, não tem. E detalhe, o Rambo é Rambo de camisa, sem camisa, né? Tinha Glaslit, tinha 2 Rambo, né? Que você comprava, os bonequinhos na década de 80. Rambo de camisa e sem camisa. Rambo lançou desenho animado na década de 80. E o Rambo de camisa, a diferença do Rambo de camisa pro Rambo sem camisa é que o Rambo de camisa é o Rambo do primeiro filme, né? Que é quando o Stallone tá o tempo todo de camisa. E o Rambo 2 é o que ele fica sem camisa. Então o Rambo sem camisa é o Rambo do Rambo 2, que tem lá o pingentezinho, que depois no 3 ele dá pro menino. Eu tava vendo até, né? Ele põe o pingente aqui, ó. Pô, o cara não sente sensação de estar sendo enforcado, não, coisa horrível. Mas então tinha essa coisa da indumentária. Esse filme novo, o Stallone vai uma preguiça de deixar cabelo crescer, não, fazer de cabelo curto. E com ele de cabelo curto, ele não precisa pôr bandana na cabeça. Então a única coisa que ele tem da indumentária é a faca. E o arco e flecha, né? Que é a arma típica do Rambo. Aliás, falar nisso, eu tava até pensando, pô, o Rambo faca, no meio das florestas dos Estados Unidos, né? Aquela coisa. Será que eles queriam fazer o Stallone ser indígena, né? Tipo um Apache, Navarro, sei lá, etnias indígenas lá dos Estados Unidos. Aí depois fui ver, ele é descendente de italiano e indígenas, o personagem, o Rambo, no filme. No livro nunca foi especificado, né? Então tá, porque ele sempre andava com aquelas coisas. Ele sempre anda no estilo meio indígena, assim, né? O cabelão, pingente de coisa, arco e flecha, né? Coisas meio, assim, gente da natureza, né? Anda a cavalo, embora ele também usava armas tecnológicas, mas enfim. Eu não tô aqui pra falar também das questões, assim, dos soviéticos, que os vilões super estereotipados, tanto do Indiana Jones, tem essa semelhança. Os vilões são sempre muito estereotipados, né? Até que o Indiana Jones também já foi alistado, né? Já foi um veterano de guerra, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e os inimigos eram os nazistas, enquanto o Rambo, na verdade, quando ele tava ali lutando, era com os soviéticos, né? Porque já tinha acabado a Guerra do Vietnã, mas ainda tava na época da Guerra Fria. E o Indiana Jones, no 4º filme, ele enfrenta os soviéticos, né? Porque o nazismo, a Segunda Guerra já tinha acabado, aí vem a Guerra Fria, o Indiana Jones, ele tá na Guerra Fria. Inclusive, o último filme, o Indiana Jones, ele enfrenta um cara que é nazista, mas se passa na época da Guerra Fria. Tem CIA lá, tem a CIA, tem essas coisas, mas os grandes vilões voltam a ser os nazistas. Inclusive, teve críticas, igual teve no Tempo da Perdição, como que o filme do Indiana Jones retratava o pessoal da Índia, né? Quando o filme saiu, a representação dos russos, né, dos soviéticos, não foi muito bem vista na Rússia, não. Mas aí o Spielberg falou, mas eles eram os vilões da vez, então porque era uma coisa muito estereotipada, né? E sempre foi estereotipado. Mas esse último filme, voltando, ele tá lá nos Estados Unidos, na fazenda dele, e aí a menina, ela tem um pai que abandonou e a mãe morreu na época que ela nasceu e tal, e ela fala assim, eu fiz agora 17 anos, eu quero conhecer meu pai, descobri minha amiga que morava aqui, ela foi lá pro México e achou ele lá, eu quero ir lá. Aí o Rambo vai falar assim, não, vai lá não, seu pai era um merda, era um crápula, não precisa, a gente cuidou tão bem de você, não precisa não. Rambo, eu preciso ir, quero saber. Aí o Rambo, não vai não, deixa pra mais tarde por mim, você não precisa ficar mais me protegendo, aquela coisa. Aí a menina vai, tá bom. Ela chora, fica triste, só que ela vai sair pra casa da amiga dela, em vez de ir pra casa da amiga, ela resolve atravessar a fronteira
ele vai pro México e encontra com essa outra amiga que achou o pai. A menina era mancomunada com os bandidos e ela é sequestrada. Eu vou falar mais desse filme aqui porque o que eu vi recente, eu nunca falei dele, e assim, porra, se o Rambo tivesse falado, tá bom, eu levo você lá, você vai ver o crapo, porque o Rambo ia, levava ela e voltava com ela super seguro. Não, deixou a menina, falou pro menino não ia, a menina impulsiva foi lá e se deu mal. Aí o Rambo fica puto, vai atrás e enfrenta lá, faz o que ele sabe fazer melhor, só que ele vai primeiro assim, ele tá velho, né, ele chega lá, ele apanha, quase morre, né? Aliás, isso é uma característica do Rambo, ele sempre sofre, tem um ferimento violento, ele tem que dar ponto nele, então mostrar o grau de sobrevivência dele, o nível que ele sabe se curar e tal, ele sabe dar ponto em si, sabe fazer curativo, só que aí nessa vez ele apanha de uma galera lá, e aí os caras não vão matar ele não, vamos deixar esse gringo, né, ainda fala gringo, né, porque ele vai pro México. Aliás, eles falaram que esse filme me tem uma pegada um pouco racista, meio estereotipada do México, mas ele tá de parabéns, eu vou fazer um elogio aqui, que finalmente é um filme que se passa no México e não tem aquele filtro amarelo. Ele é um México com cor normal mesmo. Embora assim, tá muito traficante, que as histórias de traficante básica do México e tal, e inclusive teve até um mexicano lá que eu vi um review que ele falou, pô, é bem estereotipado, nem dá pra ficar ofendido, porque é tão estúpido, é tão bobão o filme. Um filme ultra violento igual o outro, mas é meio tipo, eu vi um review, um cara falando que Esqueceram de Mim pra adultos, né? De novo, mesmas cenas de tiro que, Rambo, no final lá os bandidos vai atrás do Rambo, ele tá nas cavernas lá da fazenda dele, que ele montou um monte de armadilha, aí toda hora um cara cai na armadilha, o Rambo aparece e dá um tiro pra matar de vez o cara. O Rambo tá sempre perto dos próximos cara que morre, vai tipo uns 50 cara, e o cara que morre, o Rambo tá sempre perto do último que morreu, né? Eu acho que não tem muita lógica não. Mas assim, é um gore fest, né? Gore. É divertido porque é engraçado, chega a ser engraçado. E aí, no final, ele vai e mata o cara lá. Do Indiana Jones não tem muito o que falar, não. O filme é ele velho. Tem uma menina que é a filha de um amigo dele lá, que ajuda ele. Eu eventualmente vou fazer um vídeo sobre cada filme desses. Fica promessa pra um dia aparecer, né? São filmes que sempre estão se repetindo, né? Não chega a ser um remake, mas tem a mesma estrutura narrativa. E no caso o Rambo também tava de boa nesse último, né? Só que era o único que dava pro Rambo evitar a coisa se ele fosse com a menina, mas não foi. Obviamente aí não ia ter o filme, mas também, pô, se ele podia ir e acontecer lá da menina ser sequestrada na frente dele, ele não conseguir criar uma situação lá, que ela é pega. Uma coisa que eu gostei desse filme é que, tipo assim, o Rambo não salva a menina antes dela passar todos os perrengues, que era uma gangue que sequestrava as mulheres pra torná-las prostitutas, vender, fazer tráfico de humanos, e a menina ela sofre todas as atrocidades possíveis. O Rambo não salva ela a tempo. Ele salva ela, mas ela já tinha sido viciada, drogada, já passou por tudo. E aí, assim, aí o que eu não gostei, a menina vai e ela sofre tanto que ela fica no estado, e depois que ela é resgatada, o Rambo tá trazendo, em vez de levar ela pro hospital e vai trazer pra casa, a menina vai e morre. Tipo assim, não precisava morrer. Eu acho que o filme ficaria teria mais força se a menina sobrevivesse, mesmo depois de ter sofrido, e ficar na ideia lá, pô, ela agora vai ter que viver com aquilo lá. Mas enfim, aí o Rambo mata todo mundo, toma tiro, coisa, sobrevive, mata todo mundo e acaba assim. E aí o filme acaba com sequências, cenas de todos os outros filmes que vieram antes. Eis a história desse personagem. E assim, fica até uma coisa assim que, outra coisa de similaridade, né, que teve o último filme lá, do penúltimo filme do Indiana Jones, tinha lá alienígena. Indiana Jones sempre teve o sobrenatural, né? Eles queriam fazer esse quinto filme, que o Rambo, que ele resgata a filha, uma das possíveis cenas era o Rambo enfrentar uma criatura modificada geneticamente. Ia ser baseado até num livro de uma caçada, que ele liderava um bando de soldados contra essa criatura. Eu estava, não vamos fazer mexer com isso não. Vamos pra trama essa trama de salvar a menina sequestrada, que na verdade era uma ideia para ser o quarto filme do Rambo, que não foi pra frente. E o filme também não foi muito bem sucedido, não foi mal visto, mas é divertido. Eu gostei de ver. Eu achei, é um filme que você também não pode ver achando que você vai ver um filmaço, assim, né? É um filme, novamente, que não se estende, né? A trama é rapidinho. Tem a Paz Vega que faz a amiga do Rambo nesse filme aí. Aliás, aí tá uma coisa, né? O Indiana Jones sempre tem uma indie girl, né? Tipo, igual uma Bond girl. O Rambo, por exemplo, o terceiro filme, o primeiro e o terceiro filme não parece uma mulher no filme. Filme de macho, né? Filme de macho musculoso. Então, aliás, detalhe, o filme acaba com o Rambo
se vingando, né? O Rambo é vingativo. Ele vinga, ele tipo vira um assassino, assim, deixa um monte de pista, mas foda-se, né? Ninguém tá nem aí, tá nem aí pra polícia, sabe? Foda-se, ele agora pode tudo. O filme não tem muito pé nem cabeça nesse último. E acaba que ele vai e mata o cara lá, que era o chefe da gangue, ele vai e arranca o coração dele, né? E eu falei, pô, mais uma referência Indiana Jones aí, que o Mola Ram tirava coração, né? Eu falei, pô, aí ó, tá. Embora não seja nos mesmos filmes equivalentes temporalmente, mas tipo, tá alcançando, né? O Rambo também, ele foi ter criança no terceiro filme, não no segundo, né? Que é o caso do Indiana Jones. E por aí vai. Ter essa questão do Indiana Jones ter um filho, o Rambo não, né? Não tinha mulher, não tinha como ele ter filho, né? Aí, similaridades dos personagens. Todos dois eram veteranos de guerra. O Indiana Jones lutou na Primeira Guerra Mundial. Tinha lá problemas paternos, né? Todos dois. Embora o Indiana Jones era mais de boa, né? No final ele reconcilia com o pai. O Rambo, ele tipo via no Coronel Trautmann, ele era como um pai pro Rambo, né? Fazia tudo que o Coronel Trautmann mandava ele fazer. Era uma relação até tóxica, assim, né? Até uma relação assim que o cara só mandava, colocava ele em fria e ele, sim, vou. Tipo, tá lá de boas. Tá bom, você tá pedindo, eu vou. Rambo é meio assim. Nos anos 80, são personagens que fizeram muito sucesso, paródias, essas coisas. E até no Brasil, aqui tinha um programa que chamava Armação Ilimitada. Teve versões dos dois personagens. Uma interpretada pelo Evandro Mesquita, né? Que era o Pollyanna Jones. Obviamente uma referência a Indiana Jones. E eu só lembro dele falando, my name is Jones, Pollyanna Jones. Tipo, toda hora, gente, não lembro. E eu acho que a roupa era muito fodida, né? Ele parecia um turista. Uma roupa de aventureiro. E o Rambo também teve um personagem que chamava o Jambo. E o nome do episódio era até Jambo para Matar. E era um cara que acho que era um dos Rambo brasileiros, sósia do Rambo brasileiro. O cara nem era tão forte, mas era um cara musculoso. Tinha também uma coisa meio de boxe envolvida. E rolava aquela treta desses personagens com o Juba e Lula, que eram os personagens que era o Cadu Moliterno e o André de Biasi, né? Aí assim, é engraçado que Indiana Jones sempre foi um personagem com muito mais sucesso que o Rambo em termos de apelo multimídia, assim, né? Você tem jogos do Indiana Jones, até hoje saiu agora um que é bem aclamado, eu não joguei, eu até não achei muito legal, assim, a premissa, assim, primeira pessoa, eu gosto de jogo mesmo, mas Indiana Jones, não sei. Mas Indiana Jones tem muitos jogos bons, você tem quadrinhos, você tem... No lado multimídia, Indiana Jones sempre foi tinha mais apelo. O Rambo, na década de 80, esses personagens super violentos, Robocop, que era um filme super violentaço, sangue estourando cabeça pra tudo quanto é lado. Você tem esses filmes, chega lá, tinha desenho animado pra criança, porque eles, obviamente, eles fizeram uma versão menor. Aí outro dia eu tava vendo um vídeo lá do Cauê Moura falando que o He-Man era um boneco que foi pintado diferente, um boneco do Conan que foi pintado louro. Vamos fazer um desenho pra poder vender os bonecos. Na verdade é porque eles iam fazer a Mattel ia fazer uns bonecos do Conan, só que aí eles viram que Conan era um trem muito pesado, então não, vamos fazer um He-Man pra criança, que é tipo um Conan mais domesticado. E aí eles criaram o He-Man, mas era bonequinho do Conan, né? Conan não é uma coisa assim, kids friendly, mas Rambo também não era, ele tinha o desenho do Rambo e do Robocop tinha os brinquedos, né? E aí o desenho do Rambo era Rambo e os Guerreiros da Liberdade, uma coisa assim. Não, lembrei, claro, com o advento da vinda do segundo filme do Rambo, né, em 85, né, você tinha ali que surgiu a Rambo Mania, né, teve até, eu falei lá que o Gugu teve Rambo brasileiro, isso aqui, mas até no Brasil o Rambo na TV geral teve muito mais apelo, até porque teve o desenho, inclusive teve a música do Trem da Alegria, e essa coisa de Rambo Mania trouxe muita coisa... trouxe muito filme clone, né? Aqueles rip-offs, né? Aqueles filmes, o Rambo Exploitation, né? Filmes tipo do Rambo, tipo tinha Braddock, o Schwarzenegger mesmo fez lá o Comando, o próprio Predador tinha uma pegada também, que é com Schwarzenegger também, aquela pegada no meio da selva, homens marombados, armados até os dentes, lutando na selva. O Braddock era com Chuck Norris. E o Indiana Jones também teve um monte de filme que, por exemplo, tinha lá a Joia do Nilo, né? Tudo por uma Esmeralda, com Michael Douglas e Kathleen Turner. Teve um com a Sharon Stone também, que era dos Reis Salomão. Então, Indiana Jones também gerou muitos filmes. Mas Indiana Jones tinha uma pegada meio filme da década de 50 também, né? Tipo, lembrava muito aquele filme O Falcão Maltês, Casablanca. E recentemente teve os filmes da Múmia, né? Que eram os filmes lá da Múmia, da Universal, mas que acabou sendo um filme de aventura numa pegada meio Indiana Jones, assim, né? Eram filmes que ditaram uma tendência
tendência ali que todo mundo quis imitar. Essas são as principais similaridades. Aí que eu falei que ia fechar o ciclo, porque eles estão falando agora que vai ter um filme do Rambo jovem, né? E detalhe, Indiana Jones tinha uma série que chamava O Jovem Indiana Jones. Então, até esses aspectos do personagem vão ter contrapartes, né? A serem comparadas por mim, né? Porque eu nunca vi, eu até procurei. Será que alguém já fez essa comparação de Rambo e Indiana Jones? E assim, a única coisa que, tipo, aí você pensa, pô, será que se tivesse um crossover? Não casa muito bem, porque o crossover, eles são personagens de tempos distintos, né? Indiana Jones é um personagem do início do século, é um personagem de época, né? O Rambo era contemporâneo, as histórias do Rambo se passavam no momento atual. Se tivesse um filme do Rambo hoje, a história do Rambo ia passar no ano 2025. Indiana Jones, pô, ele tá com 80 anos, ainda década de 60. O filho do Indiana Jones morreu, no último fala que ele morreu na guerra, que ele se alistou pra guerra do Vietnã, que é a guerra que o Rambo lutou. Eu gosto de fazer essas coisas de similaridade, que isso até me estimula a querer ver o filme. Eu tenho uma outra série que eu achava também que tinha uma separação com Indiana Jones, que é a série do Piratas do Caribe, que aí são filmes de aventura, né? E eu pretendo fazer uns vídeos assim dessas minhas maluquices que eu penso aí. Outras similaridades que eu falei do cavalo, porque as cenas de dublê do terceiro filme do Rambo foram coordenadas por Vic Armstrong, que é um dublê que era o dublê do Harrison Ford nos filmes do Indiana Jones. Trabalhou com Spielberg nos Indiana Jones, depois ele fez o filme lá ele foi o diretor de dublê do Guerra dos Mundos do Steven Spielberg com Tom Cruise. E ele era o supervisor de dublês do filme do Rambo. Inclusive, as cenas do terceiro filme do Rambo tem uma pegada muito de Indiana Jones, assim. Eu tava falando dessa questão dos desenhos, né? Indiana Jones não tinha desenho, né? Tinha os jogos do Rambo muito ruins. Os jogos do Rambo nunca foram bons. Tinha um da época do Mega Drive que eram divertidinhos, assim, mas eram uns joguinhos bons. Indiana Jones já tinha uma variedade muito maior. Então é isso, gente. Beijos, falou, um grande abraço pra vocês. Aperte o sininho, deixa o like, se inscreve no canal, faça comentários, sejam educados e até a próxima. Beijos!